Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui com mais um vídeo do Manual do Lingo com esses ouvidos de programação matemática. Esse é o Manual do Departamento de Computação do Instituto de Ciências Exatas e Biológicas da Universidade Federal de Ouro Preto. O link desse PDF está na descrição do vídeo e se você pesquisar Manual do Lingo no Google, você também encontra. Eu não possuo nenhum vínculo com esse departamento com essa universidade e utilizo esse conteúdo como conteúdo público que está disponível na internet. Dando continuidade, então, vamos aqui na página 79, abordar o modelo de número 20. O modelo aqui de número 20 é um problema comum do tipo de caixeiro viajante. Nós vamos ver esse modelo aqui, mas nós não vamos entrar tão a fundo. Vamos ler aqui, então, o enunciado. Considere um conjunto de cidades espalhadas geograficamente. Conhecendo-se as distâncias d e j entre cada par de cidades e, sabendo-se que a matriz de distâncias entre elas é simétrica, determine a rota a ser seguida por um vendedor que saia da cidade de origem, no caso Atlanta, passe por todas as demais cidades uma única vez e retorne à cidade de origem ao final do percurso, percorrendo a menor distância possível. Então, nós temos aqui o vendedor, no caso, ele está em Atlanta, que é a cidade de origem, e ele tem que passar aqui em outras 4 cidades. Só que existe uma distância de uma cidade para outra cidade, justamente indicado aqui, indicado nessa matriz. Então, da mesma forma que a distância de Atlanta para Chicago é 702, de Atlanta para Chicago aqui também é 702. Então, temos aqui as origens e os destinos. Essa tabela aqui, ela é simétrica, justamente por isso, ou seja, o caminho de A até B é a mesma distância de B para A. Temos que entender também o seguinte detalhe aqui em tipos de problema do caixeiro viajante como esse. Vamos supor, então, que a solução ótima foi justamente na ordem que nós temos aqui. Então, ele sai de Atlanta, vai para Chicago, depois vai para Cincinnati, Houston e Los Angeles depois. Devemos entender também que ele poderia fazer o contrário. A segunda cidade, da mesma forma que pode ser Chicago, ele também pode fazer o caminho ao contrário. Então, ele também poderia ir para Los Angeles. Então, é importante saber isso, que tanto faz o lado que ele vai. Por quê? Porque ele começa em uma, ele vai dar a volta em todas. Então, tanto faz ele começar do final ou ir já justamente para o início. Nesse item aqui em específico, ele disse que o primeiro ponto é Atlanta. Mas quando ele não falar qual que é o ponto inicial, nós devemos considerar também que ele pode iniciar o percurso em qualquer uma dessas cidades e também seguir para o caminho, por exemplo, para cima ou o caminho para baixo. E para um lado ou para o outro. Tanto faz ele fazer na ordem certa ou de trás para frente. Vamos ver aqui então como funciona esse modelo de programação matemática. Ele entra aqui, então, seja o seguinte dado de entrada para o problema, cidades, são justamente as cidades que nós temos aqui, dist e j, que é a distância entre as cidades I e j. E as seguintes variáveis de decisão. Então, nós temos x e j, 1 se a aresta ij for usada, 0 caso contrário. E nós temos aqui o nosso f e j, que é o fluxo de I para j. Vamos entender daqui a pouco como que isso funciona. O modelo de programação matemática precisa 20 dado por. Então, nós queremos minimizar justamente a distância que a pessoa vai percorrer. A distância que vai ser percorrer é se a pessoa percorre aquele arco vezes a distância daquele arco. Se a pessoa percorre aquele arco, é justamente o nosso x e j, que ele vai ser 1 quando a pessoa faz aquele arco e 0 caso contrário. Então, nós vamos pegar justamente a distância j, que é essa matriz que nós temos aqui em cima, e multiplicar pela matriz do x e j. A somatória da multiplicação dessas matrizes é justamente a nossa função objetiva desse problema. Estamos sujeitos a algumas restrições. Primeiro, ele só pode chegar na cidade uma vez e ele também só vai sair da cidade uma vez. Então, por isso, nós temos essas duas restrições. Qual que é a diferença aqui entre a primeira e a segunda restrição? A primeira restrição, a somatória utiliza o i, que no caso, as cidades, a primeira referência aqui, as primeiras cidades, para todas as cidades, ou seja, para o nosso j aqui, que é o segundo índice. Já na segunda restrição é o contrário, ele usa a somatória do nosso j
desse segundo e para todos os i's, que é justamente o nosso primeiro. Então, com isso, ele faz essa restrição que a somatória tanto das colunas quanto das linhas devem ser igual a 1. Você pode perguntar, eu estou em dúvida, o meu i e meu j aqui, como que eu sei se o meu i são essas informações ou se são essas que estão aqui? O primeiro índice, é importante lembrar que ele é referente às linhas. Então, justamente esse daqui, tá bom? E o j é justamente esse segundo aqui. Por exemplo, essa aqui é a informação 1, 1. Essa é a informação 1, 2. Essa é a informação 1, 3. 1, 4. 1, 5. Aqui é a 2, 1. 2, 2. 2, 3. 2, 4. 2, 5. E assim por diante. Até chegar aqui no 5, 5. Esse último. Nós temos então essas duas restrições aqui seguintes. Eu não vou entrar tão a fundo nelas, porque nós vamos ver o modelo do caixeiro viajante detalhado mais na frente, porque ele tem vários tipos. Mas o que essas duas restrições aqui fazem é definir que existe um fluxo a ser seguido. Ou seja, eu não posso, por exemplo, ir de Chicago para Houston e depois ir de Houston para Chicago. Eu não posso dar essa ir e depois voltar. Por quê? Porque eu iria estar fazendo um círculo dentro. Eu iria de Chicago para Houston e de Houston para Chicago. Então não pode. Por quê? Porque eu tenho que visitar as outras cidades. Eu tenho que visitar Cincinnati e Los Angeles. Então eu não posso fazer esse percurso. Então é justamente o que essas duas restrições aqui fazem. Então a somatória de cidades do FJ menos somatória do I de FJI deve ser igual a 1. E depois aqui nós detalhamos que nosso FJ deve ser menor do que o número absoluto de cidades, que no caso são 5 cidades, menos 1 vezes o nosso X e J. O nosso X e J é binário, então nós definimos aqui que ele é binário. Vamos entrar aqui no modelo no Lingo, porque nós também vamos entrar, nós temos aqui também um modelo no Lingo para simular e ver como que fica o resultado. Vamos aqui. Então temos um modelo no Lingo, aqui nós temos o Excel, com as informações das cidades, distância, a solução aqui já embaixo, e o custo total, que no caso é a distância total. Temos aqui o modelo, importa os dados do Excel. Não vou entrar tanto a fundo aqui, porque nós vamos ver justamente aqui no modelo, então. Aqui a diferença é que ele antes importava os dados do Excel, mas eu, ao invés de utilizar o Excel, simplesmente copiei os valores que nós tínhamos lá e coloquei aqui. Além disso, aqui em cidades, eu coloquei o nome das cidades. Observação que o dos Los Angeles, aqui, a gente precisa colocar ou tirar esse espaço ou juntar, né? Ou colocar eu coloquei aqui um underline. Porque senão ele entenderia que são duas coisas aqui, não somente uma. Seriam duas cidades, não somente uma. Bom, então vamos solucionar aqui o modelo e ver como fica a solução. Nós temos aqui a solução, chegamos no mesmo resultado que nós temos lá na planilha do Excel. Aqui nós podemos ver justamente o X representando os arcos. E o F, ele representa o fluxo. Ele possui aqui justamente os números. Vamos analisar aqui o seguinte, então. Eu vou abrir aqui, vou minimizar um pouco para a gente conseguir visualizar aqui a nossa matriz. Então vamos lá. Observe aqui então que nós sabemos que devemos começar aqui em Atlanta. O interessante então é que o Atlanta ele fica justamente com o número 4. Então de Atlanta ele vai para o Houston. Então de Houston depois ele vai para Los Angeles, que é o número 3. De Los Angeles então ele vai para Cincinnati. Perdão, de Los Angeles ele vai para Chicago, que é o número 2. Depois, de Chicago, ele vai para Cincinnati City. E de Cincinnati City, ele vai voltar para Atlanta. Então, para conferir a solução, nós podemos vir aqui em cima e ver as informações que nós temos aqui. Vamos ver, então. Eu consigo colocar tudo de uma vez aqui. Deixa eu arrumar aqui. Ótimo. Vamos ver, então, agora, já olhando também na tabela aqui com as respostas. Então, conforme eu disse anteriormente, ó, de Atlanta, ele vai para Houston. Atlanta, ele vai para Houston. Aqui, ó, Atlanta, Houston. Nosso 3 é de Houston vai para Los Angeles.
Então, de Houston, ele vai para Los Angeles. Aqui nós temos a formação do 1. De Los Angeles, ele vai para Chicago. Então, de Los Angeles, ele vai para Chicago, onde nós temos aqui o nosso 1. De Chicago, ele vai para Cincinnati. Então, de Chicago, ele vai para Cincinnati. E aí, de Cincinnati, que é o último, ele volta para Atlanta. E essas informações são justamente as que nós temos aqui em cima. Ó. Observe, ó. De Atlanta, ele vai para Houston, Chicago, Cincinnati, Cincinnati, Atlanta. Aqui não está na ordem, obviamente, né? Mas Houston, Los Angeles, Los Angeles, Chicago. Então aqui nós temos justamente o caminho também, os arcos que ele percorre. E com isso solucionamos o nosso problema. Bom, nós vamos ver mais na frente outros casos que nós aplicamos o problema do caixeiro viajante. Por quê? Porque existem diversas situações de modelos que são similares ao caixeiro viajante. Por quê? Porque às vezes ele pode precisar passar mais de uma vez na mesma cidade, às vezes ele carrega algo, então ele busca e entrega itens em cada cidade, ele busca e entrega possuindo mais de uma pessoa, então são vários casos. E além disso, às vezes ele nem precisa percorrer todas as cidades. Então, mais na frente nós vamos ver diversas situações que nós utilizamos a ideia que nós temos aqui para resolver problemas como esse. Bom, então outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontrol.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te conto em breve, abraços e até mais!